Bom, esse usuário aluno que eu estou conectado aqui não tem a permissão para alterar. Então eu criei um outro usuário. Eu vou desconectar desse usuário aluno e vou conectar com o usuário prof, que com esse usuário aqui eu consigo fazer alterações. Peraí, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Tá. Peraí que eu tenho que alterar esse usuário ali, só um minutinho. Esse usuário prof, ele tem que... Não pode estar no 100, tá 7. Ele tem que ser... Pronto. É que eu criei o usuário prof, mas criei o usuário prof com acesso só local. Agora eu criei o usuário prof com acesso de qualquer máquina da rede. Beleza, estou de volta. Então vamos continuar agora. Agora eu vou conseguir alterar. Então eu vou pegar a tabela de cidades e vou alterar aqui, ó. Olha lá, ele até já alterou aqui, ó. Vou colocar Nova Ponte, área null. Vou colocar também aqui uma segunda cidade, Campinas, com a área também nulo. Lembra o que significa esse nulo em banco de dados? Significa que não existe informação. Ou seja, para a cidade de Nova Ponte, a coluna área não tem informação, está vazio. Tá? Lembra que null é diferente de espaço, é diferente de zero. Null significa que a informação não existe. Então, olha só. Lembra que na hora que eu fiz a contagem, se eu contar código, dá 13. Se eu contar, por exemplo, população. Se eu contar população, dá 13. E se eu contar área? Dá 11. Tá vendo? Por isso que eu estou falando para vocês o seguinte. Ou seja, quando aquela coluna tem null, se você usa um count, ele não é contabilizado. Por isso, se eu quero saber quantas cidades existem, por que eu uso chave primária? Eu vou logo de cara na tabela e vejo quem é a chave primária. É código? Eu sei que código nunca vai ter uma linha preenchida com null, porque a chave primária obrigatoriamente é not null. Por isso que eu tenho esse hábito. Mas aí, gente, é necessidade, tá? O count é a quantidade. Ele está contando a quantidade de itens que tem naquela coluna que você colocou. Então, eu usando a chave primária, independente se na área tiver null, todo o valor que tiver lá vai ser somado. Se eu coloco chave primária, como eu coloquei aqui no count código, ele vai usar como parâmetro para contar a quantidade a coluna código. Então, na coluna código, ele não corre o risco de achar um null, porque código é chave primária. E se é chave primária, ele não permite nulo. Tá vendo aqui, ó? A chavinha amarela significa que o código é chave primária. Então é impossível eu conseguir marcar aqui, ó, porque é chave primária. Então sempre vai ser not null. Isso aqui nunca vai estar marcado. Nessa tabela de cidades, a coluna estado pode ser null, a coluna área e a coluna população pode estar vazio. O resto não está vazio. Então, para evitar de vir aqui procurar qual que não está marcado, ou seja, que não permite nulo, eu já sei que a chave então de cara eu olho a chave, que é muito mais prático. Ok? Ok, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma função. Somar, menor valor, maior valor, média, desvio, quantidade. Basicamente é isso, tá? Bom, mas aí eu quero mostrar para vocês outras possibilidades. E agora que entra um recurso novo que a gente ainda não estudou. Beleza, essas funções, elas vão trazer essas informações, esses valores, e se você especificar alguma coisa na cláusula where, a cláusula where vai aplicar um filtro antes da função fazer a conta. Certo? Na área tem como você somar a área que cidades
Por exemplo, a cidade de Minas, qual é a área que está ocupada? Sim, do mesmo jeito que eu somei a população, eu posso fazer o somatório da área da cidade. Se eu quero saber qual é que é o somatório da área dessa mesma função. Essas funções aqui, ó, se você der uma olhada no manual, são funções que trabalham com números, tá? Então eu posso aplicar essas funções nas colunas da tabela que sejam com tipo de dados numérico. Int, int, ou todos aqueles outros tipos de dados numéricos que vocês já conhecem, né? Small int, tiny int, etc. Ok? Porque ela vai fazer um cálculo, ela trabalha com números. O que eu quero mostrar para vocês aqui agora é o seguinte. Eu tenho um outro recurso aqui no SQL, que é, vou colocar aqui, ó, Group By. O que eu quero dizer com Group By? Como o termo mesmo diz, eu quero pegar os dados e separar em grupos. Então eu vou até usar aqui o Paint para mostrar para vocês qual que é o raciocínio desse Group By. Então, olha só, vou pegar aqui de volta a tabela, vou pegar aqui a tabela de cidades, vou dar um print screen nela aqui. Cadê o Paint? Vamos colar aqui. Só que ele colou a tela, eu preciso dessa daqui. Cadê? Pera aí, eu vou ter que fazer de novo aqui porque a minha tela está estendida. Então eu vou ter que pegar essa imagem daqui, trazer para cá, fazer o print de cá, devolver a tela para lá. Agora sim eu acho que eu consigo colar aqui, beleza. Então o que me interessa na realidade é só esse pedaço aqui, ó. Beleza. Então olha aí, eu tenho aqui os dados da minha tabela de cidades. Quando eu fizer um Group By, eu tenho que especificar para o MySQL, no caso, qual é o critério para a separação dos dados em grupos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a coluna estado como critério para a separação dos dados em grupo. Então eu vou colocar aqui, ó, Group By estado. Então eu estou falando para o MySQL o seguinte, pega a tabela de cidades, separa em grupos considerando a coluna estado. Depois a gente vai ver o que a gente quer ver aqui desse detalhe, tá? Então, vou mostrar para vocês o que o Group By vai fazer. O Group By vai fazer o seguinte, o critério de separação dos dados é a coluna estado, correto? Então o que ele faz? Ele simplesmente vem aqui, ó, e pega os dados da tabela e separa em grupos. Por exemplo, Goiás, para cá, MG para lá, SP para cá, RJ para lá, tem mais SP aqui, então tem 3 SP, SP tá de cá, então SP é aqui, e MG, que é o último, MG tá aqui. Então qual que é o resultado do Group By aplicado na tabela cidades, considerando a coluna estado? 4 grupos. Resultou em 4 grupos, porque na coluna estado tinha só MG, SP, RJ e GO. Se tivesse mais estados, resultaria em mais grupos. Consequentemente, quando eu uso Group By, todas aquelas funções que eu acabei de explicar terão comportamentos diferentes. E eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, se eu fizer um count código, como eu tinha feito anteriormente, veja que mudou o resultado. Neste caso, faz mais sentido eu mostrar a coluna estado, vírgula,
o count código. Por quê? Porque agora eu vou ter esse resultado aqui, ó. A função count, que vai contar a quantidade, ela vai contar agora a quantidade observando o group by. Então esse count, ele faz o seguinte: como o group by separou os dados em grupos, o count vem aqui e conta. MG deu 5, RJ 1, SP 4, Goiás GO 3. Então se você ver o resultado aqui, ó, Goiás 3, MG 5, RJ 1, SP 4. O que eu quero mostrar para vocês? Todas essas funções que eu acabei de mostrar, se você usar o group by, definindo algum critério, o comportamento da função muda. Porque ela passa a fazer aquele cálculo individualizado em cada um dos grupos que foram gerados. Certo? Isso vale também, por exemplo, para... Aqui, ó, eu contei a quantidade, mas eu posso fazer, por exemplo, a média da população. AVG, população. Pronto. Então, ó, a média da população em Goiás, 458.300. Para você conferir se isso está certo, você vem aqui em Goiás, soma a população e divide por 3, que é a quantidade de itens que tem nesse grupo. Se você quiser conferir em São Paulo, soma aqui a população das cidades que tem estado igual a SP, divide por 4, que você vai encontrar esses valores. Melhora bem a manipulação dos dados, né? Sim, veja bem, olha só, eu tô com um comando SQL aqui, gente, que tem 3 linhas. Olha o tamanhozinho desse comando. E ele me dá a quantidade de cidades por estado e a média da população por estado. Agora imagina se eu te dou isso aqui e peço para você fazer um algoritmo para gerar essas informações. O seu algoritmo teria pelo menos 10, 15 linhas para fazer a mesma coisa. Por isso que eu sempre gosto de falar o seguinte: é muito importante que você seja um craque em SQL. Porque se você é um craque em SQL, você escreve uma instrução pequenininha como essa e já traz a informação pronta para dentro do seu algoritmo, seja na linguagem de programação que for. Facilita muito. Se você pode buscar no banco de dados a informação mais pronta possível, isso te dá menos dor de cabeça lá quando você for fazer o seu código Java, seu código PHP, ou seja, na linguagem de programação que for. Certo? Bom, e aí, consequentemente, todas aquelas outras funções vão ter o mesmo efeito com o group by, tá? E aqui eu dei um exemplo, ó, eu separei as cidades em grupos, tá certo? Mas tem diversas outras situações que isso pode ser necessário. Vamos lá para o nosso site de SQL dos exercícios. Vamos ver se a gente acha algum exercício aqui onde seja necessário aplicar essas funções em conjunto com o group by. Então vamos aqui pegar os exercícios de nível 3. Esse aqui não. Também não. Agora tem que dar um pouco de sorte aqui, né? Também não. Vamos ver se aparece alguma. Se não aparecer, a gente pode fazer uma questão lá naquele banco de exemplo mesmo. Enquanto ele carrega aqui, vamos pensar numa situação aqui, ó. Vou pensar numa situação considerando a tabela de clientes, ó. Bom, olha só. Eu tenho essa tabela de clientes. Eu poderia querer saber, por exemplo, quantos clientes eu tenho por sexo. Eu tenho sexo M e sexo F. Por exemplo, eu quero saber, na minha empresa, dos meus clientes, quantos eu tenho do sexo feminino e masculino. Separar em 2 grupos. Eu preciso separar em 2 grupos. Bom, vai ser 2 grupos porque a coluna sexo é M e F. Então, na hora que eu fizer aqui, ó, vai ficar select, sexo, vírgula, count. Bom, a tabela de clientes, eu vou usar o CPF, que é a chave primária, lembra? CPF,
from clientes, group by sexo. Vamos ver? Eu tenho 12 clientes do sexo F e 18 clientes do sexo M. E agora eu posso colocar mais um grupo by? Por exemplo, separar quem nasceu em fevereiro, março? Ótima pergunta. Olha só, vou aproveitar. Beleza. E se eu quisesse saber quantos clientes eu tenho do sexo feminino que nasceram em janeiro, quantos do sexo feminino, masculino em fevereiro, março, abril, mês a mês? Então, o que muda no comando? Eu quero separar os clientes por sexo. Depois que os clientes estiverem em grupos por sexo, eu quero entrar dentro de cada grupo e dividir em subgrupos, considerando como critério para o segundo grupo o mês do nascimento. Essa função aqui, lembra? A gente já estudou, tem lá no manual, as funções que manipulam data e hora. Essa função extrai apenas o mês da data de nascimento. Então, o que ele vai fazer? Ele vai lá no grupo que tem o sexo igual a M e vai separar em grupos considerando só o mês. Vamos ver o resultado disso aqui? Bom, para fazer sentido, eu tenho que mostrar, além do sexo, eu tenho que mostrar o mês também, né? Porque senão não vai fazer sentido a informação para mim. Então, olha lá, do sexo feminino, no mês de fevereiro, tem um cliente. Do sexo feminino, no mês de março, 3 clientes. Do sexo feminino, no mês de junho, 5 clientes. Masculino, fevereiro, 3 clientes. Masculino, março, 10 clientes. Beleza, a sua pergunta me fez lembrar dessa situação. Considera o seguinte, isso significa que o group by divide os dados em grupos e subgrupos. Então, o primeiro critério para separação em grupos nesse exemplo é sexo. Então ele vai dividir em grupos considerando sexo. Os dados têm MF, então vai resultar 2 grupos. Dentro destes 2 grupos, ele vai criar subgrupos, considerando o mês de nascimento. Teoricamente, vai ser no máximo 12 grupos, né? Porque se o nascimento só pode ser de 1 a 12, então eu posso ter do sexo M dividido em até 12 subgrupos e masculino e feminino também divididos em até 12 subgrupos. Qual que é o limite? Não tem, tá? Não tem. Se você quiser pegar aqui, ó, e colocar um terceiro item como critério para criar um terceiro subgrupo, é só especificar ali os subgrupos separados por vírgula. Em cima e embaixo. Eu coloco em cima porque eu quero ver. Porque se eu não colocar em cima, olha só o que acontece. Eu mando mostrar só o sexo e a quantidade. Olha o que acontece. Fica sem sentido. Porque ele mostra do sexo feminino em algum mês que não foi mostrado, tem 1. Do sexo feminino em algum mês que não foi mostrado, tem 3. Então, normalmente, quando você separa em grupos, aqui também a gente quase que sempre repete a informação para a gente saber do que se trata, né? Então, ó, eu tenho que colocar aqui, mostrar qual é esse mês do nascimento, para saber, para ele aparecer aqui, ó, né? Professor, e se eu preciso agora não separar, saber as pessoas que fazem aniversário no mês de fevereiro, mas sem separar o sexo? É o que a gente tinha feito anteriormente, separados por sexo. É essa primeira situação aqui, ó. Ou seja, todos os clientes do sexo feminino são 12, do sexo masculino são 18. Então, estou falando assim, você vai mandar uma lembrança, uma ligação, uma coisa no dia do aniversário. Separar os clientes. Então, mas aí o dia... do mês. Entendi. Eu quero saber quais são... as pessoas daquele mês que eu vou precisar ligar. Aí não é group by. Não. Eu quero saber, por exemplo, ó, aí não é nem count. Eu quero pegar aqui, por exemplo, todos os clientes que nasceram, por exemplo, nós estamos em agosto. Então, where o mês de nascimento igual mês de nascimento igual a 8. Aí é outra situação, não tem ninguém, tá vendo? Se eu quero do mês que vem, de setembro, aí eu tenho 4. Tá? Aí não tem nada de group by.
É simplesmente você colocar como critério de separação dos dados que interessam, você fala que o mês de nascimento é igual a um determinado mês que te interessa. Ou igual a 9, ou por exemplo, eu quero todos que nasceram entre 9 e 11. Eu já falei desse between aqui também, não já? Se eu não falei, estou mostrando agora, ó. Esse mês de nascimento, ele está entre 9 e 11. Tá? Então você vai ver aqui, ó, que agora veio 9 e 11, tá vendo? O 10 não tem. Entre 9 e 11, ou seja, tem que ser 9, 10 ou 11. Ok? Então lembre-se que quando você fizer... Eu posso inverter aqui também, ó. Posso pôr o mês de nascimento como primeiro critério, depois o sexo, depois a quantidade de clientes. By o mês de nascimento, vírgula, o sexo, e aí muda de figura, ó. Ó o resultado. No mês de fevereiro, do sexo feminino 1, no mês de fevereiro, do sexo masculino 3. Perceba que o processo de separação dos dados em grupo acaba meio que colocando em ordem alfabética, em ordem crescente, tá? Então você viu que o Group By trouxe aqui, ó, 2, depois março, depois 6, depois 9, depois 11. Então ele acaba fazendo uma ordenação. Faz parte do processo de separação dos dados em grupos. Tá? Vamos pensar em mais uma situação com isso aqui, ó. Veja bem, esse Group By eu até agora usei com número, usei também com mês, extraindo o mês do nascimento, que não deixa de ser um número, mas eu poderia fazer uma coisa do tipo assim, ó. Quantos clientes eu tenho o que esse left nome vírgula A faz? Primeira letra do nome igual a letra A? Não, fiz bobagem aqui, né? Left nome, vírgula 1, pega a primeira letra. Essa letra tem que ser igual a A. Aliás, igual a A não. Não é a cláusula where. Aqui eu quero falar qual que é o critério para separação em grupos. O critério é primeira letra do nome. Resultado, eu tenho dois clientes que a primeira letra do nome é a letra A. 3 clientes que a primeira letra do nome é a letra C. O que ele fez? Ele separou os clientes em grupos, considerando como critério para o Group By a primeira letra do nome. E depois o count contou a quantidade. Então se você vier aqui, ó, e procurar quantos clientes tem com a primeira letra do nome igual a A, vamos conferir? Uma, letra A, uma, duas. Foi isso que deu lá? Letra A, 2, ó. Tá certo? Letra C, 3. Então, no Group By, você pode pôr vários critérios de separação dos dados em grupo. Lembrando que, com o Group By, eu ainda posso usar a cláusula where. Tá? E é sempre nessa sequência. Gente, tem que respeitar essa sequência. Select, from, where, Group By. Por exemplo, eu vou considerar apenas clientes que tenham o CPF maior que 5, tá? Tá lá o resultado. Então o que acontece? Primeiro, separa todos os clientes que têm o CPF maior que 5. Depois, o Group By vai pegar esses que foram separados e vai dividir em grupos. Para depois o count contar a quantidade que tem em cada grupo. Ok? Então, o Group By, se eu colocar isso aqui fora de ordem, se eu não respeitar a sequência dos comandos, ó, coloquei Group By primeiro e o where depois. Pam, dá erro. Porque o comando select, ele tem uma ordem. Lá no manual tem, se procurar o select lá no manual, você vai ver todas as possibilidades que eu tenho. From, where, Group By, limit, etc. Having. Tem mais coisas que a gente vai aprender nas próximas aulas. Mas eu já adianto para vocês que essa sequência aqui deve ser respeitada.
Qual é a função da cláusula where? Filtrar os dados que serão usados de acordo com os critérios que você especifica aqui. Então, se você usar o where com o group by, o where primeiro separa os dados, descarta aqueles que não atendem esses critérios, ou seja, tudo que tiver CPF não maior do que 5 está descartado, só interessa CPF maior que 5. Depois que separou os clientes que atendem esse critério, o grupo by vai separar em grupos, para depois o count fazer os cálculos. Beleza? Dúvidas? Joia. Então vamos fazer os exercícios lá do site. Eu acho, vamos ver se apareceu aqui algum. Excluir não é. Tem um recreio também, né? Vamos ver, aqui o site está meio devagar, mas à medida que vocês forem fazendo os exercícios. Aqui, ó, esse aqui, ó. Quantas pizzas tem uma vogal como terceira letra do nome? Preciso de group by? Não preciso, né? Não tem que separar em grupos. Eu simplesmente tenho que contar a quantidade de pizzas. Na cláusula where, eu vou falar que só me interessa a pizza que a terceira letra do nome é uma vogal. Certo? Então, eu uso a cláusula where para checar se a terceira letra do nome é uma vogal. Posso fazer isso com like. Posso fazer isso com substring, que é uma outra função. Na realidade vai ser underline, underline, vai dar trabalho. Porque eu vou ter que fazer A, E, O, U. Então o substring é uma função que vai ser mais prático para esse caso aqui. Beleza? Então mãos à obra. Vamos fazer os exercícios do site. Qualquer dúvida é só me chamar.